os seus assessores, o repórter Feijó também aí, obrigado pela presença, enfim, a todos que nos acompanham via internet também nossas considerações. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 303 do primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 7 de junho de 2016. Ata da reunião ordinária do dia 7 do mês de junho do ano de 2016. Às 18 horas, no dia 7 do mês de junho do ano de 2016, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, Estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum, havendo número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Foi lida e aprovada a ata da reunião ordinária do dia 6 do mês de junho do corrente ano. Matéria de expediente. Fez-se a leitura das correspondências recebidas. Leitura de pareceres das comissões permanentes. De autoria do vereador Alain Gugliani, projeto de lei de número 25/2016. Proposições recebidas. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação de número 233/2016. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, indicação de número 234/2016. De autoria do vereador Rogério Sano Pacheco, indicação de número 235/2016. De autoria dos vereadores Alain Gugliani e Evandro Pegoraro, indicação de número 236/2016. De autoria do vereador Marco Maceto, indicações de número 237/2016 e 238/2016. Deliberação das proposições. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação de número 233/2016, que em votação foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, indicação de número 234/2016, que em votação também foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Rogério Sano Pacheco, indicação de número 235/2016, aprovada por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria dos vereadores Alain Gugliani e Evandro Pegoraro, indicação de número 236/2016, também aprovada por unanimidade de votos, sem discussão. E de autoria do vereador Marco Maceto, indicações do número 237 e 238/2016, que em votação foram aprovadas por unanimidade de votos. Pequeno expediente, usaram da palavra os vereadores Rui Mário Corteganha, Rogério Luciano Pacheco, Artemio Tigara e Vilmarco Maceto. Ordem do dia, não teve matéria para votação. Grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Evandro Pegoraro, Fábio Luiz Ferrer, Rui Mário Corteganha, Rogério Luciano Pacheco, Artemio Tigara e o vereador Vilmarco Maceto. Esgotada a pauta, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 8 do mês de junho, às 7 horas e 30 minutos, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrar a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito. Está em votação a ata da reunião anterior. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia... Ou melhor, como está aprovada a reunião, solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria de expediente. Correspondência recebida do senhor João Girardi, prefeito municipal, em atenção aos pedidos de informações de número 22 e 23/2016, de autoria do vereador Edilson Massocco. Proposições recebidas de autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação de número 239/2016, sugere que seja viabilizada a reabertura e macadamização da estrada geral que liga a comunidade de Linha Gasperini. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação de número 239/2016. Em discussão e votação, indicação 239/2016, de autoria da vereadora Denise Justi Lopes. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 239/2016 está aprovada. Está livre a palavra do pequeno expediente.
ninguém querendo se manifestar, passamos para a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, de autoria do vereador Arlan Gugliani, projeto de lei do número 25/2016, que institui a Semana Municipal de Conscientização e Apoio aos portadores das doenças de Alzheimer e Parkinson, no âmbito do município de Concórdia, e dá outras providências. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 25/2016, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, também a saudação ao Feijó aqui, representando a imprensa, ao Duca, demais pessoas que nos acompanham também nas transmissões online. Mas quero inicialmente agradecer a todos os vereadores por terem aprovado os pareceres e, assim, quando apresentamos esse projeto no mês passado, foi bastante debatido aquele dia, e que bom que todos aí foram favoráveis, até pela complexidade que é o assunto, e como entendemos que é um passo importante que estamos dando aqui no nosso município, e quero desde já agradecer também o Betinho, que nos deu suporte, a dona Erci também, até porque era um projeto que estávamos trabalhando desde o ano passado, fizemos o anteprojeto, buscamos algumas informações e alguns dados também junto ao município, e debater essa questão do Parkinson e também da Alzheimer é extremamente importante, uma vez que são enfermidades aí que têm tomado uma proporção muito grande ao longo do município, no Brasil também, e o detalhe também interessante é que muitas pessoas já estão acometidas pela doença e não sabem, né? E os estudos têm mostrado que são mais de 35 milhões de pessoas portadoras do Alzheimer e 4 milhões de pessoas do mal de Parkinson. E os estudos mostram que, se diagnosticado ainda com antecedência, há muito como se prevenir e se tentar minimizar esse problema, especialmente o mal de Parkinson, que são aqueles tremores que são em função das mortes dos neurônios. Então, a ausência da dopamina é o que acaba levando ao mal de Parkinson. Da mesma forma, o Alzheimer, que a gente sabe que é a mudança na área cerebral, especialmente da memória e do raciocínio, e a gente sabe que muita gente, inclusive no nosso município, as famílias estão sofrendo em função dessa enfermidade. Então, a ideia de apresentar esse projeto de lei é instituir essa semana de conscientização e de debate dessa problemática, e mais do que isso, que junto com o Poder Público Municipal, a Secretaria de Saúde, possa se buscar informações, né, palestras, campanhas, trocas de experiências, porque isso é importante para poder dar o suporte para a família poder realmente saber como poder portar e auxiliar o portador dessas deficiências, dessas enfermidades. Então, entendemos que é um projeto importante e, obviamente, que a iniciativa da casa está sendo dada. Esse, como tantos outros projetos, necessitam, é claro, que o Executivo abrace a causa, e esperamos que isso aconteça também por parte do município de Concórdia, e que realmente quem possa ser beneficiado é a população lá, especialmente as pessoas que têm aí seu ente que passam por essas grandes dificuldades. Então, entendemos que é uma ação importante desse Poder Legislativo, e quero aqui desejar pedir o apoio dos senhores vereadores para que possamos aprovar hoje, e desejar agradecer pelos pareceres favoráveis e pelo debate positivo que foi feito aqui mês passado, quando apresentamos. Então, quem sabe é mais uma ação importante, como fizemos em outras e como os vereadores têm feito, que não só vem de encontro com o anseio da comunidade, mas também que possa servir como modelo para outras casas legislativas, e que possamos junto batalhar para minimizar a questão do Alzheimer e também do Parkinson. Obrigado. Passo a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui toda a imprensa também que está presente, que nos acompanha via online, assessores, Duca, enfim, nós, primeiramente, parabenizar o vereador Arlan Gugliani pelos sempre bons projetos que apresenta nesta casa, e esse é mais um projeto que, enquanto você falava aqui, Arlan, eu também me recordava que passou até uma reportagem, não sei se foi no Globo Esporte, foi no Fantástico, sobre essa questão, principalmente do mal de Parkinson, né? Que você pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas que têm
esta enfermidade, né? Através de um estudo através de uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, de atividades físicas que podem ir melhorando a qualidade de vida da pessoa e até estabilizar em certo ponto, né, os tremores. Então é só um exemplo de que com uma semana, enfim, que você tem dedicado a isso, com as campanhas, e você está chamando atenção para esse assunto, você consegue o diagnóstico, né, que é importante, antecipado muitas vezes, e até aquelas pessoas que já estão acometidas para essas enfermidades, melhorar muito a qualidade de vida. E Alzheimer, por exemplo, quem já teve familiares, né, sabe o quanto isso, uma família, né, a questão do suporte, o quanto é dolorido, porque que tem parentes, enfim, presencia o quanto isso é difícil enfrentar essa situação. E nesse sentido, acho que tudo aquilo que você pode fazer, tendo uma semana, enfim, chamar atenção para o assunto, discutir com os profissionais da área, junto enfim, com a área médica e tal, achando alternativas no sentido de estar melhorando. Eu acho que esse papel aqui da nossa casa, estamos prestando um grande serviço, né, à comunidade concordiense. É um grande passo para que possamos, de certa forma, estar chamando atenção para esse assunto e melhorar a qualidade de vida e antecipar o diagnóstico. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Artemio Ortigara. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores desta casa, pessoas que nos acompanham de forma online. Enfim, senhor presidente, eu quero também me falar sobre esse projeto de lei da autoria do vereador Arlan Guliani, cumprimentá-lo pela iniciativa, até porque sempre que falamos de saúde são assuntos de extrema importância, e sempre que se fala aqui desses programas de conscientização, e eu tenho pensado e entendo que a melhor maneira de nós trabalharmos é na questão da prevenção, e a conscientização é um trabalho onde você vai conscientizar as pessoas dos possíveis problemas que poderemos ser acometidos durante a vida, e essas questões da saúde. Então, numa semana que você trabalha a conscientização, você levanta todas as possibilidades, todos os riscos, as pessoas que estão acometidas de risco, e nós sabemos que muitas vezes num trabalho até na questão de mudança de hábitos, de costumes, da alimentação, das atividades do dia a dia, elas têm um reflexo lá na frente, podendo inclusive retardar, quando não prevenir a questão do surgimento de um mal desses, mas fazer com que ele digamos assim, venha à tona num período mais tardio, até porque estatísticas, e o vereador Evandro tem falado muito bem aqui, não só do Parkinson, mas também do Alzheimer, tem acometido pessoas cada vez mais jovens. Isso uma vez era um mal que era acometido de pessoas com muita idade. Hoje não, hoje nós temos pessoas de idade mais jovens que já vêm sentindo os sintomas e os reflexos desses problemas, e que eu não tenho dúvida que estão sim relacionados à forma da vivência de cada pessoa, dos hábitos, dos costumes, da alimentação, e nesse momento, numa semana de conscientização, nós podemos trabalhar essas questões e conscientizarmos as pessoas para que possam cuidar para não serem acometidos dessa forma, e também para que se possa ter a real noção do que é a pessoa portadora de um desses males, e até para que tenha assim uma convivência e o tratamento e o relacionamento familiar e das pessoas, que isso também contribui muito para o bem-estar da pessoa que infelizmente possa vir a ser cometida deste ato. Então eu quero aqui, em nome do PR, em meu nome também, dizer que nós apoiamos esse projeto de sua iniciativa, que consideramos ele, sempre que é voltado para a saúde, projetos assim de elevada importância para a nossa sociedade. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Vilmarco Macedo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, membros da mesa, lideranças já citadas, servidores desta casa, internautas que nos assistem, nossa saudação. Também faço uso da palavra, senhor presidente, para parabenizar o colega vereador Arlan Guliani pela iniciativa ao instituir a Semana de Conscientização e Apoio aos Portadores das Doenças de Alzheimer e Parkinson no município de Concórdia. Importante colocar também de que dedicar semanas para discutir determinados temas
Muitas vezes algumas pessoas até depreciam essa iniciativa, mas nós consideramos importante porque ela coloca na agenda da sociedade aquele tema que está se propondo, de alguma forma, discutir, buscando a conscientização, buscando a busca de medidas, ações que visam, primeiro, conscientizar as pessoas sobre aquele tema, né? Nesse caso aqui, a questão de doenças de Alzheimer e Parkinson, mas também de oferecer ajuda àqueles que já têm determinado problema, né? Nós entendemos que a partir do momento que se esclarece as pessoas sobre determinado mal, sobre determinado problema, e ao mesmo tempo se aponta medidas para a prevenção, nós melhoramos a qualidade de vida das pessoas, da sociedade, mas também temos a possibilidade de prever a ocorrência desse tipo de enfermidade. Portanto, nós vamos votar favorável, mas estamos aqui para parabenizar pela iniciativa, porque, apesar de todas as questões que nos afetam, quando se trata de saúde, nunca é demais, né? Hoje a gente sabe das dificuldades que as pessoas têm para tratar de determinadas doenças, essa é uma delas, e a partir do momento que há medidas de conscientização e ações, não só do governo, mas também da sociedade, nós melhoramos a vida de todos, e esse tipo de projeto temos que apoiar certamente. Parabéns, vereador. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 25/2016. Está aprovado em primeira votação. Está livre a palavra do grande expediente. Palavra ao vereador Vilmarco Macedo. Mais uma vez, então, senhor presidente, demais colegas, nossa saudação. Eu faço uso da palavra nesse grande expediente, primeiro para falar de dois assuntos que já tramitaram nessa casa e que resultaram em ações agora, de alguma forma, sendo concretizadas. A primeira delas, quem acompanhou o noticiário do nível de Estado no dia de ontem, terça-feira, deve ter percebido que o governador do Estado assinou um contrato de aquisição do chamado radar meteorológico, que será instalado aqui em Chapecó. Esse radar vai procurar dar uma cobertura em termos de avisos meteorológicos para 42% do estado. Isso são 138 cidades que estariam de alguma forma cobertas, principalmente aqui na região oeste. Esse assunto já foi debatido nessa casa, já teve até inclusive moções que foram aprovadas nesse sentido, até porque nós tínhamos já e temos já um radar em Lontras, na região do Rio do Sul, Itaí, que cobre uma parte do estado, mas a nossa região oeste, que é hoje a região considerada a segunda maior região propensa a ter a ocorrência dos chamados desastres naturais, com a instalação desse equipamento, certamente nós vamos ter dados mais precisos, informações com maior antecedência sobre as chamadas variações climáticas. Tanto a ocorrência de chuva, vento, tornado, granizo, enfim, secas. E isso, de alguma forma, não vai evitar a ocorrência do fenômeno, mas vai ajudar a prevenção, vai servir como um alerta para a proteção de pessoas e patrimônio. E ele será instalado em Chapecó, e a instalação em Chapecó aqui não é exatamente por uma força política ou não, mas sim por uma questão geográfica, porque estaria localizado estrategicamente no sentido de atingir toda a região oeste, né, que hoje está descoberto. Mas, coincidentemente, para a Concórdia também é interessante, porque estar ao pé do radar não é o mais importante, sim estar a uma distância média, e 80 quilômetros é a distância ideal para ter maior precisão na captação do fenômeno e na sua ocorrência. Portanto, Concórdia também estaria, de alguma forma, inserido dentro desse processo, mas principalmente dentro do raio de ação desse radar meteorológico. Portanto, essa casa também participou desse processo. Lembramos aqui que foi aprovada uma moção em que solicitava essa instalação. Portanto, a casa está antenada também nessa questão. E a outra notícia boa também, agora em relação à saúde novamente, é de que ontem saiu, nesse final de semana, mas especialmente nessa semana, a notícia de que os testes com a chamada pílula do câncer, a fosfoetanolamina, elas estão já na sua segunda fase, né? Já passou pela primeira fase, que foi o teste em animais, e apesar de que na primeira notícia havia a informação que não teria tido efeito, mas a continuidade dos testes mostraram que um dos componentes da fosfoetanolamina tem ação sobre os tumores.
principalmente em animais, mas especialmente em ratos, onde foram testados. Portanto, os testes agora vão para a sua segunda fase, que é o teste em humanos, que é o que mais a população pedia. Até que ponto essa chamada pílula do câncer realmente é eficiente em relação ao controle de tumores para as pessoas, que é o fundamental. E nós temos hoje no Brasil 3 laboratórios que estão fazendo essa testagem, um em Fortaleza, Florianópolis e outro no Rio de Janeiro. E a expectativa é de que realmente tenha o efeito necessário e desejado, porque a ocorrência de câncer hoje praticamente afeta milhares de pessoas e são doenças fatais que, se não forem curadas ou não houver a prevenção quanto ao combate a tumores, esse mal fica cada vez mais grave e atinge mais pessoas. Portanto, essa casa também participou desse processo. Dessa casa foi aprovada uma moção no sentido de solicitar à Anvisa que implementasse os testes, mas também que, de alguma forma, encurtasse o período pelo fato de que essa pílula, digamos assim, esse medicamento, que ainda não é um medicamento, mas essa substância já havia sendo usada há mais de 30 anos pelas pessoas, portanto, poderia também considerar no teste essas pessoas que já usaram no passado, no sentido até para ver se esse medicamento, essa substância, teria algum efeito danoso, ou alguma possibilidade de algum efeito negativo nas pessoas. Portanto, é mais uma notícia interessante, importante, que a gente espera, segundo a previsão, que em 2018 os testes sejam finalizados e que realmente seja constatada a eficiência dessa substância que faz parte da fosfetanolamina e que possivelmente poderá então dar esse alívio, né, no sentido de controle de tumores cancerígenos tão importantes para todos nós. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Palavra ao vereador Luciano Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assistência, servidores desta casa, quero saudar aqui também o Feijó, que nos prestigia nessa sessão, internautas, mas excelência, como aqui colocou o colega Comaceto, algumas notícias boas, outras nem tantas, né, a qual nos traz até essa tribuna, até porque essa semana foi comunicado através da prefeitura e nos causou surpresa, até porque discutimos esse assunto, até o colega próprio vereador Arlan comentou essa intenção e foi isso divulgado para toda a nossa cidade e região, de que estaríamos sediando então os jogos da Olesc, né? E agora temos essa informação de que o município estaria informando a FESPORT de que estaria desistindo de sediar esses jogos. Então, isso nos causa preocupação, a gente sabe do que isso causaria, né, pelas informações que a própria imprensa tem divulgado, e a FESPORT também tem comentado que poderia o município ficar de fora de todos os eventos que são promovidos pela FESPORT. Então isso é um fato preocupante, né? Eu não sei se o líder do governo poderia até nos dar algumas explicações como é que vai ficar isso, se já está decidido, se já está sacramentada essa questão, até porque isso demonstra, né, e nós aprovamos, não, foi comentado isso há poucos meses atrás, de sediar e agora tomar essa decisão. Isso me parece que não houve um planejamento por parte da Fundação de Esportes com relação a esse tema, a esse assunto. Então, é importante que tenhamos todas as informações, até porque, se isso efetivamente acontecer, será um prejuízo grande na área, principalmente na área do esporte, do nosso município. E a gente sabe o que isso fomentaria em termos de economia no município, sediar um evento desse. É claro que existe um custo, existem valores, mas deveria ter se pensado antes, então, de anunciar essa atividade, enfim, esse evento aqui na nossa cidade, porque isso reflete não só para a Concórdia, mas para a região inteira. Então eu queria fazer esse comentário aqui nessa casa, até porque a gente também tem sido cobrado, né, pelas ruas, pelas pessoas, enfim, pelos munícipes, com relação a como é que vai ficar essa questão, até porque, queira ou não queira, é uma decisão que há poucos meses atrás foi tomada, que iria sediar e agora está desistindo. Então nós gostaríamos que tivéssemos maiores informações a respeito desse tema. Muito obrigado, senhor. Continua a livre a palavra do
grande expediente. Palavra ao vereador Alain. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas aqui nominadas, mas também ouvindo atentamente o colega vereador Pacheco, acho importante, um assunto relevante, em qual já destacar que, por inúmeras vezes, já sempre defendemos a tese do município ser sede de eventos esportivos, especialmente os da FESPORT, e inclusive apresentamos algumas sugestões aos outros anos, inclusive para sediar jogos, e também, obviamente, defendi e sempre defendo que viesse um grande evento como é o LESC, como é o Joguinhos, como é os Jogos Abertos. A grande preocupação, até para fazer esse relato aos senhores vereadores, que, especialmente quando se fala da punição, que a gente acompanhou num dos veículos de comunicação, ele não é bem assim, até porque o regulamento é muito claro que quando o município encaminha um ofício à FESPORT solicitando a sede do evento, né, depois ele tem 6 meses, de fato, que o regulamento prevê. Acontece que o município em nenhum momento solicitou o ofício solicitando a sede, né? O que aconteceu foi uma visita do presidente na época da FESPORT, o qual, mais uma vez, eu lamento de não estar mais na FESPORT, de ter sido afastado, né, pela uma ação política, mas isso é uma questão de governo do Estado. Mas então o Oswaldo Junclaus veio à Concórdia no dia 11 de março e apresentou a sugestão para a Concórdia sediar ao LESC, né? Inclusive, eles vieram com uma estimativa de algumas melhorias que o município teria que fazer, né? Especialmente nos locais de competições, e os locais não são só locais públicos municipais, mas também públicos estaduais e privados. E naquela conversa o prefeito achou importante o grande evento, e a própria fundação que estava junto na reunião também concordou em estar buscando isso. O que preocupou depois é que veio o caderno de encargos com alguns encaminhamentos e aí algumas exigências um tanto pesadas. Eu diria assim, e posso falar pela vivência, assim como o vereador Ferri, que tem uma história voltada ao esporte, algumas questões que estavam no caderno de encargos, eu, que tenho mais da metade da minha vida vivido em jogos, em ginásios, eu não via muitas questões, que poderia pontuar várias aqui, que estavam exigindo aqui no município, que aconteciam em outras cidades, né? Eu posso citar um dos casos de estavam exigindo algumas melhorias, por exemplo, nas piscinas da CPC, que para mim é uma das melhores piscinas de Santa Catarina, né? Quem lembra algumas competições de jogos abertos que foram feitas em Joaçaba e Chapecó, acho que nem térmica eram as piscinas, né? É um dos tantos situações que poderíamos estar colocando. E nesse sentido, quando a Fundação fez todo o estudo, quando veio o caderno de encargos, ela se preocupou que o recurso para poder melhorar todos esses espaços, não só os espaços públicos do município, mas outros também, porque vários ginásios que não são do município nem do estado também necessitavam melhorias, e ultrapassar de forma significativamente o recurso que viria, porque viria um recurso do Estado para a sede da competição. Então, nós estamos num momento onde se fala muito a questão de economicidade, e nesse sentido o prefeito, preocupado nessa questão, tomou a decisão de desistir dessa competição. Sentimos muito, é claro, entendemos que talvez esse estudo poderia, por parte da Fundação, ter sido feito muito antes, né? Agora, aquela questão que se colocou, a possibilidade de punição do município, reitero, pela experiência que temos no meio esportivo, né, que ela não se configura, uma vez que em nenhum momento o município o fez com ofício solicitando a sede. Assim como o Chapecó fez recentemente, solicitando para a JASC para o ano que vem, que é os 100 anos de Chapecó, o município de Chapecó oficializou através do ofício a FESPORT. Isso o município em nenhum momento oficializou, não há nenhum documento que se assinado pelo prefeito pedindo a sede. O que o município aceitou era um convite do então presidente da FESPORT, uma vez que o ano já estava em curso, 2016, e não havia nenhuma cidade para sediar ao LESC. Então, o prefeito aceitou aquele pedido, né? E por isso que pediu, naquele momento, no dia 11, inclusive estivemos presentes naquele encontro, de que fosse feito todo um estudo através do que o município deveria estar investindo, colocando para ver a viabilidade dessa questão. Então, só para esclarecer, claro que gostaríamos muito que esses jogos acontecessem, sou um defensor, né, para que venham grandes jogos aqui, grandes competições, especialmente da FESPORT. Como falamos, os Jogos Abertos, o último que veio foi em 97, acho que Concórdia já mereceria ter tido uns Jogos Abertos, uma outra competição. Sei que o Ferri pensa da mesma forma, que é um grande abnegado pelo esporte, e
esse momento, essa competição só não se realizou pela questão de recursos, e a gente tem sentido isso, o prefeito tem se preocupado isso, uma vez que algumas ações que têm sido feitas têm gerado muita polêmica, às vezes até na sociedade. E não me furto de citar uma outra ação que, inclusive, criou uns debates na casa e no município e na sociedade, que é a vinda da tocha dos Jogos Olímpicos, que eu sei que se criou uma preocupação, o município vai investir 80 mil reais para vir a tocha, vamos investir em outros setores, né? Primeiro, também para esclarecer já esse assunto que não foi debatido aqui, mas acho que é importante e somos defensores, porque é um evento grandioso que vai vir em Concórdia. Inúmeras entidades aqui de Concórdia estão envolvidas, a SIC, CDL, Corpo de Bombeiros, a ProERD, entidades culturais, CTG. E o município, quais são os investimentos que o município está fazendo? Até o momento foram gastos R$8, que foi para material didático, onde as escolas estão fazendo uma grande bandeira e outros materiais que vão estar aqui expondo no dia da chegada da tocha. Outro custo que vier vai ser possivelmente a aquisição de uma réplica da tocha, que vai ser feito um espaço na prefeitura, já que é um momento histórico e talvez o Brasil vai viver, não sei em quantos anos vai ter essa outra oportunidade. Então, os custos já estão em aproximadamente R$9 mil. O maior custo que vai ser são os shows, que vão ser aproximadamente R$40 mil. Esse show ia acontecer com ou sem a tocha, porque nós temos a nossa programação dos 82 anos de Concórdia. Então, aquele projeto que foi aprovado nesta casa, que todos os vereadores aprovaram, né, que inclusive alguns gerou essa questão, essa preocupação na imprensa, né, os custos para a vinda da tocha hoje são em média de R$8 a R$9 mil. O que vai tornar o custo maior é os shows, mas esses shows estariam acontecendo com ou sem a vinda da tocha. Mas eu julgo que o momento da tocha passar por Concórdia é inédito e é importante. Tanto que as grandes mídias nacionais têm destacado isso, e eu não tenho dúvida que Concórdia vai estar no dia 3 à noite em todas as televisões do Brasil. É um movimento que tem mexido com alunos, com pais, com as entidades, inclusive são mais de 40 entidades que estão envolvidas e que vão estar com suas pessoas nas ruas para recepcionar esse grande momento. Então é um momento histórico que Concórdia vive, e por isso que aproveito essa questão também para frisar que é um assunto importante. E claro que quando se fala em saúde, educação é prioridade, mas ressalto, por ser um defensor do esporte, nós não podemos, né, eu sei que saúde é a prioridade, vai ser sempre, mas saúde é um saco sem fundo. Não podemos ter municípios, estados, que vai ficar tão somente focado à saúde e educação e vai esquecer da agricultura, do esporte, da cultura, que são ações importantes que envolvem a sociedade. Então essa é a minha posição, meu ponto de vista, né, e certamente está à disposição para fazer esse debate e também para esclarecimentos. Obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Palavra ao vereador Fábio Ferri. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, assistência, quero aqui também, senhor presidente, me associar a um comentário do vereador Comaceto, só para deixar registrado, quando ele fala, e falou muito bem tecnicamente, o vereador Comaceto tem um conhecimento muito grande do radar meteorológico que vai ser instalado em Chapecó, e somente fazer um registro. Muitas vezes se critica muito o governo do estado. E outras vezes nós temos que, me parece, parabenizar também, porque o ser humano ele tem que ter um pouco de justiça e reconhecimento com as questões. O oeste de Santa Catarina nunca foi tão beneficiado, talvez, com o governo, e falo aqui sem ser do partido do governador. Sou do partido do vice-governador que compõe esse governo que aí está hoje e que tem seus defeitos, seus erros, mas que também faz muita coisa boa pelo oeste, e aqui o vereador Comaceto colocou, então, fazer esse registro nessa casa, que vai ficar aqui também para as próximas gerações que vão passar por aqui de vereadores, porque me parece, só críticas também, eu acho que não é justo com o governo. Me parece que algumas vezes acontece aqui isso, que o governo do estado. Gostaria de mais um registro. Ontem tive que me ausentar no grande expediente, no final, porque não estava também muito bem. E que teve aquela discussão da questão do SC Rural, no finalzinho aí me parece que foi colocado, que não houve uma divulgação do SC Rural por parte do governo do estado. Acho que talvez é um grande equívoco, para não usar outra palavra
aqui um pouco mais forte, porque o SC Rural ele é trabalhado pela Ipagre. O vereador Comaceto foi um ipagriano e sabe o orgulho dessa empresa para esse estado de Santa Catarina. E a Ipagre aqui é dirigida por um gerente que é extremamente competente. Se nós temos um orgulho entre tantos da Ipagre, o nosso gerente hoje é muito competente, conhecido por todos dessa casa, e eu tenho certeza que não é possível nós imaginarmos, e aqui eu não faço críticas ao município, bem pelo contrário, não é isso que eu estou me referindo, que fique bem claro, mas quando se fala do SC Rural, com certeza, todos os municípios, de uma forma ou de outra, da Secretaria de Agricultura, têm noção do que é o SC Rural. Não podemos imaginar que o presidente Castelo Branco ganhou recursos, Itá ganhou recursos, Seara ganhou recurso, Chavantina ganhou recursos, e se Concórdia não ganhou, independente de quem fez ou não fez, agora não podemos dar culpa para o governo do Estado. Isso é ser leviano. O Luiz Carlos Bergamo, tenho que defendê-lo, homem correto, homem justo, homem trabalhador, que é reconhecido a nível de Estado como um dos maiores gerentes, dito isso pelo presidente Hesman, em conversa comigo quando secretário. Então aqui deixar registrado isso também, o meu reconhecimento pelos ipagrianos que fazem um serviço ímpar. E também do SC Rural, muito bem colocado pelo vereador Comaceto, a questão que são entidades que fazem os projetos ou grupos de cada 10 agricultores. A finalidade não é realmente as estradas, ela é secundária. A primeira é objetivar a melhoria dos trabalhos dessas entidades e, em consequência, pode vir as estradas, mas que devem ser fomentadas, sim, pelo poder público. Qual que é o dever do poder público? É de fomentar as entidades, nada mais que isso. Então, gostaria só de deixar esse registro aqui, que eu acho que também a gente tem que ser claro, sem julgar para um lado, sem julgar para o outro, mas as informações. A questão também, senhor presidente, dos jogos aqui, para colaborar com o colega vereador Arlan, colega vereador Rogério Pacheco, também acho, acompanhei isso, realmente houve do Oswaldo, nosso ex-presidente, essa visita. Ele primeiro me visitou lá na Secretaria Regional, colocou da intenção que gostaria que Concórdia sediasse. Eu, na Secretaria Regional, por 2 anos sediei jogos, mesmo sem muitas vezes a infraestrutura necessária, deu certo, com seus defeitos, né, parceria com o município, conseguimos fazer jogos. Realmente eu acho que o presidente que aí está, FESPORT, não agiu de uma forma, não sei se é correta a palavra, mas eu acho que o encarte realmente veio pesado. A minha opinião, aqui eu gostaria de externar, se não seria o caso, de repente, não sei se houve essa argumentação com o Estado, de buscar sentar, talvez, né, vereador Rogério, também, e dizer, olha, é R$1 milhão que nós vamos investir. Bom, o município não tem essa condição. Vamos ver se não tem um meio termo aqui que a gente possa ajustar e não perder os jogos. Concordo com o vereador Rogério Pacheco, a perda, e com o vereador Alain, é lamentável, né, porque gera... O turismo, nós temos 3 tipos de turismo, né, o religioso, de águas e de esporte. Né? Todos são extremamente importantes. O de águas, o nosso município não se encaixa. O religioso, também não. O esportivo, por nós termos sido um celeiro de atletas a vida inteira, eu acho que ele precisa ser fomentado nessa cidade. Então, dessa forma, eu penso que talvez uma conversa, um diálogo, e não sei, aqui posso estar errado, né, vereador Arlan, se houve realmente tentando ajustar e não perder esses jogos, seria extremamente importante. Porque nós iríamos, como o vereador Rogério falou, desenvolver a nossa economia no momento que nós precisamos desenvolver. Nós não iríamos perder, e eu vejo os jovens, eu tenho uma filha de 16 anos, e aí os colegas da escola que estão disputando, que já estão, eles estão nas redes sociais perdidos com isso, estão revoltados, e muitas vezes eles, claro, não entendem a questão econômica. Então eu acho por isso que eu vejo essa conversa com a FESPORT, não sei se ela é possível ainda ou não, se a FESPORT já achou uma sede, para que nós ajustássemos, que concordo que algumas questões, elas não podem ser exigidas se não forem em outros municípios, né? Joaçaba sediou os Jogos Abertos ano passado, com Luzerna, eu estive lá competindo, o vereador Arlan esteve lá. Realmente foi feito muitas vezes no atropelo, muitas coisas foram feitas levando, e deu tudo certo. Não teve problema nenhum os jogos lá. Eu participei, andei em todas as praças esportivas, eu vi os erros, eu vi os acertos, o governo do estado tentou fazer o melhor, né, o município tentou fazer o melhor. Acho que aqui poderia ter uma conversa com
presidente da FESPOR, tem prefeitura, talvez algum representante dessa casa, enfim, e dizer, olha, vamos ajustar, o que nós não podemos é perder o evento. Eu acho que isso é o mais importante. Se nós, claro, ficarmos discutindo quem está certo, quem está errado, o governo do estado vai colocar a sua opinião, o município é dele, e todos têm razão, mas quem vai perder são os desportistas, é o turismo esportivo. Então eu não sei ainda se esse assunto se encerrou, talvez acho que uma boa conversa, quem sabe o estado está com dificuldade financeira, mas tu vai lá, dá aquela pressionadinha, usa um pouco de política, nós temos aqui os deputados que representam a nossa região, poderiam sentar e dizer, olha, nós não queremos perder, o que o estado pode avançar, o que o município pode retroagir, mas que possa haver esses jogos. Então, só deixar registrado essas minhas manifestações. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra do grande expediente. A palavra o vereador Rui Mar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham através do sistema online, servidores dessa casa, imprensa, de uma forma muito carinhosa, cumprimentar o Gilmar Durante, que é do Clube de Xadrez, obrigado por estar nos acompanhando, e outras pessoas também. Mas confesso que na noite de ontem não toquei sobre esse assunto, mas retornando hoje a essa tribuna, esse assunto, gostaria de me manifestar a respeito também do SC Rural. E posso primeiro dizer que quem nos antecedeu, seja hoje ou seja ontem, com muita propriedade, assim eu falo desse programa. E nós, enquanto secretário municipal da Agricultura, também discutimos em vários momentos projetos do SC Rural. Também deixar muito claro que a decisão dos projetos do SC Rural não compete sim à administração, mas sim principalmente aos grupos dos agricultores, sejam suas cooperativas, seus grupos organizados, formais e informais. Esses projetos são amplamente discutidos. A EPAGRE exerce um papel fundamental nesses projetos, estar fomentando. Lembrar também que nós temos uma EPAGRE regional, então os projetos não são só do município de Concórdia. E quero citar alguns aqui que o SC Rural, inclusive, contribuiu. A prioridade aqui, principalmente dos agricultores, foi no setor produtivo e de agregação. Citar 2 projetos de produção, de melhoramento, de pastagem, do projeto de leite, na comunidade de Cachimba e uma na região de São Luís. Também contemplado com um projeto no Abatedouro, na unidade do frigorífico de Pinhal, de peixes, e outros projetos também de compra de equipamentos. Então essa é a forma. Nós, inclusive, em algum momento, ou em vários momentos, também discutimos com os grupos e com a EPAGRE da possibilidade de estar contribuindo com a infraestrutura rural, principalmente nas estradas, mas já que a decisão não é da prefeitura e sim dos agricultores e grupos, essa foi a opção. Então, também deixar claro aqui, eu também concordo que, quem sabe, em alguns momentos nós poderíamos ter uns articulados diferentes, sim, mas nós respeitamos as instâncias e a metodologia deste projeto, que é o SC Rural, tão importante, dizer bem claro que tão importante para a agricultura do estado de Santa Catarina e principalmente para o processo de organização dos agricultores e da agregação de valor. Com certeza esse projeto contribuiu muito, por exemplo, e vou citar aqui algumas ações práticas que nós temos. É graças a esse e a outro projeto, é claro, que hoje nós temos uma melhor qualidade na alimentação escolar dos nossos alunos hoje, porque através desses recursos a gente investe na agregação, isso melhora a qualidade desses produtos, esses produtos, consequentemente, eles têm, através de lei, a obrigatoriedade de ser comprado pelos municípios, inclusive através de chamadas públicas. Inclusive, ontem à noite, um presidente de uma cooperativa, que não é aqui do estado de Santa Catarina, que também faz um trabalho excepcional. Nós, em Santa Catarina, também temos isso. Então, apenas ressaltar isso, claro, da nossa vontade, enquanto secretário municipal da Agricultura, queríamos sim que o recurso viesse para a infraestrutura, melhoramento da estrada, mas respeitamos as instâncias. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Ninguém mais querendo se manifestar. Antes de encerrar, agradeço a presença de todos e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 9,
de junho, às 7h30, nesse mesmo local. A todos um bom dia.